coisas no livro de Lucas 19, a partir do verso 1. Livro de Lucas 19, a partir do verso 1. Eu peço aos irmãos que forem encontrando, que se ponham-se de pé, para a gente estar fazendo a leitura da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o ministério de Jesus, ele se inicia logo após Jesus ser batizado. A Bíblia diz que logo após Jesus ser batizado, ali se inicia o ministério de Jesus. Jesus, ele começa a fazer discípulos e ele começa a enviar os seus discípulos. A Bíblia diz que o ministério ali de Jesus foi iniciado, que Jesus, ele começa a pregar para o povo. Jesus, ele começa a ir em busca de um povo que já não tinha mais esperança. Jesus, ele começa a ir atrás daqueles pecadores. Jesus, ele começa a exercer o seu ministério. E a Bíblia, ela nos relata em cada texto que a gente for ler do Novo Testamento, a gente vai ver ali que Jesus, ele operava milagres. A gente vai ver que por onde Jesus passava, um milagre acontecia. Por onde Jesus passava, algo diferente acontecia. Aonde Jesus ia, a presença de Deus estava ali. Por onde Jesus passava, as coisas não permaneciam da mesma maneira. Aonde Jesus tocava, algo diferente acontecia. Na vida do enfermo, Jesus era a cura. Na vida da pessoa que estava possessa por um demônio, Jesus era a libertação. Na vida de uma pessoa que estava atribulada de espírito, Jesus era a paz que excedia todo o conhecimento. Ou seja, aonde Jesus tocava, algo diferente acontecia. E na minha e na tua vida não é diferente. Se Jesus está no ambiente, se Jesus está na casa, algo diferente tem que acontecer. Algo diferente tem que acontecer. Não importa o que tu tem passado, o que tu tem vivido, mas se Jesus está pisando na tua terra, é porque ele quer transformar alguma coisa. Livro de Lucas 19. Que vai dizer assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no alto de uma figueira brava, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. A ordem de Jesus para Zaqueu foi: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu devo me hospedar na sua casa. Só até aqui, pode fechar a sua Bíblia e tomar os seus assentos. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele estava entrando em Jericó. Jesus, ele iria atravessar a cidade, porque em cada lugar que Jesus entrava, ele tinha um propósito na vida das pessoas. E a Bíblia diz que Jesus está entrando em Jericó. E a Bíblia diz que ali em Jericó tinha um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele era um publicano, mas Zaqueu, ele não era só um publicano, ele era chefe dos publicanos. Ou seja, Zaqueu, ele servia a Roma e ele estava no nível da sociedade muito elevado, porque Zaqueu era um homem muito rico.
Zaqueu, ele servia a Roma. Só que para Zaqueu, ele servia ao Império de Roma, algo teve que ser mudado na sua vida. Ele teve que perder algo. E o que Zaqueu perdeu foi a presença de Deus. Por quê, Daniel? Porque Zaqueu, ele era um judeu. E um judeu de maneira nenhuma poderia servir ao Império de Roma como um cobrador de impostos, porque aquilo era um pecado muito grande. Ou seja, quem decidia servir ao Império de Roma como um cobrador de impostos, automaticamente o povo judeu rejeitava, porque é pecado. Só que a Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele decide apostatar na sua fé. Ele decide abandonar a sua fé para ganhar as riquezas do mundo. Porque Zaqueu perdeu a sua fé e estava ganhando o mundo. E a Bíblia vai dizer que agora Jesus está passando por Jericó. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele fica sabendo que Jesus está passando. Ele fica sabendo que Jesus estava ali. Só que a Bíblia vai dizer que aonde Jesus passava, uma grande multidão cercava. E quando a Bíblia fala sobre multidão, não é cerca de 100 pessoas ou 50 pessoas. Quando a Bíblia relata a multidão, eram milhares de pessoas que rodeavam Jesus. Eram milhares de pessoas que procuravam ver Jesus, que procuravam ter com Jesus. E a Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele tenta ver Jesus. Ele tem ali a sua primeira tentativa quando Jesus entra na cidade. Só que a primeira tentativa de Zaqueu ver Jesus é frustrada. Por que é frustrada? Porque Zaqueu, ele era um homem de baixa estatura. Por mais que ele tentasse olhar por cima da multidão, ele não conseguia chamar a atenção de Jesus. Por mais que ele tentasse, ele não conseguia. Porque a multidão era um empecilho para Zaqueu. Só que a Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele não desiste do primeiro obstáculo. Zaqueu, ele não olha para aquela multidão, se depara e diz: não, eu não vou conseguir ver Jesus, isso é impossível, eu vou voltar para minha casa. Foi só uma ideia que cogitou sobre os meus pensamentos, vou deixar isso para lá. Zaqueu, ele não toma essa decisão. A Bíblia diz que Zaqueu, ele tem uma estratégia. E creio eu que essa estratégia já era dada pelo próprio Deus. Já era Deus inspirando o coração de Zaqueu a como ele prosseguir. Porque a estratégia de Zaqueu era: eu vou subir naquela figueira brava, porque certamente Jesus vai passar. E quando ele passar, ele vai me notar. Zaqueu recebe dos céus uma estratégia. Sabe qual é o problema de muita gente? Sabe qual é o problema? Que você desiste, que muita coisa não se conclui em sua vida. É que quando você se depara com o primeiro obstáculo, você rompe, você para. Você desiste muito fácil. Você desiste muito fácil. Zaqueu, ele não se deixou levar pela multidão. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente perde tempo demais escutando a multidão. A gente perde tempo demais dando ouvidos a quem não é para dar ouvidos. A gente perde tempo demais contando o que não era para ser contado. Porque você imagine se Zaqueu chega ali naquela multidão e começa a dizer: não, eu vou subir no alto da figueira brava, eu vou ficar ali esperando Jesus porque ele vai passar. Se ele contasse, todo mundo ia ter a mesma atitude que ele. Ia todo mundo para lá e frustrar os planos dele. Sabe por quê? Porque toda vez que Deus coloca um plano nos nossos corações, esse plano é para ser concretizado. Mas sabe por quê? Tem momentos que demora para se concretizar, que você
Sabe por quê? Porque a gente tem de contar ao próximo. Só que tem coisas nas nossas vidas que é entre a gente e Deus e mais ninguém. Tem coisas que é só para Deus saber. Tem coisas que Deus te conta que não é para nem A e nem B ficar sabendo, é para você guardar com você mesmo. Sabe por quê? Porque tem gente que vai ser usada pelo inimigo para frustrar os nossos planos. Tem gente que vai ser usada pelo inimigo para frustrar os nossos projetos. Porque às vezes você não se dá conta com quem anda ao seu lado. Eu não estava nem planejando de dizer isso aqui. Às vezes você não se dá conta com quem anda ao seu lado. Mas tem gente que anda ao seu lado que você conta seus planos, seus projetos. Você conta a sua vida. Naquele momento a pessoa até te apoia. Mas por dentro não está apoiando, por dentro não está sendo verdadeiro. A Bíblia vai dizer que a inveja, ela é a podridão dos ossos. Eita Deus, aleluia. A inveja, ela é a podridão dos ossos. Deus, aleluia. Os ossos, ele traz sustento para a carne. Deus, aleluia. É a nossa estrutura óssea que nos põe de pé. Então imagine, se a inveja, ela é a podridão dos ossos. Imagine se ela corroer os ossos, o que é que vai restar? Então o que é que Deus está querendo dizer nesse versículo? É que a inveja, ela tem capacidade de destruir. A inveja, ela tem capacidade de destruir. A inveja, ela é pior do que uma obra de macumba. Deus é assim mesmo, oh Deus Todo-Poderoso. E aí, a gente tende a contar ao próximo aquilo que não era para a gente contar para ninguém. E aí onde o inimigo entra, aí onde o inimigo começa a operar. Deus está dizendo para alguém nessa noite: ouça mais, se cale, converse menos, conte menos. Deus está dizendo para alguém nessa noite: até quando você vai contar a sua vida para quem não pode te ajudar? Para quem não pode te estender as mãos? Só que a Bíblia diz que agora Zaqueu, ele tem essa estratégia que ela é dada por Deus. E o que é que eu entendo? É que quando nos movemos em um propósito dos céus, quando nos movemos em um propósito aonde está alinhado o reino dos céus, pode se levantar multidão, pode se levantar diabo, pode se levantar vizinho fofoqueiro, pode se levantar arma do inferno, pode se levantar o que quiser, mas não te para, sabe por quê? Porque ainda que te feche uma porta, Deus ainda é fiel para te dar estratégia e abrir outra porta. Ainda que te feche uma porta, Deus ainda é fiel para te dar uma nova estratégia. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: é noite de estratégia, é noite de estratégia. Cadê você que recebe? É noite de estratégia, é noite de estratégia, é noite de estratégia para tua casa, é noite de estratégia para tua vida, é noite de estratégia para a vida daquela pessoa que você já não tem mais esperança, é noite de estratégia para o teu casamento, é noite de estratégia para a vida do teu filho, do teu familiar. É noite de Deus derramar estratégia e fazer você alcançar o sobrenatural. Eita, Deus poderoso que confirma. Aleluia, Deus. E agora a Bíblia diz que Zaqueu, ele se decide a subir no alto de uma figueira brava. E agora, Zaqueu, um homem de alta estatura na sociedade, um homem rico, que além do Império Romano ele era conhecido,
Aonde ele passava pelo Império Romano, as pessoas honravam ele. Agora Zaqueu, ele deixa a sua posição de lado e ele sobe naquela figueira brava. E eu imagino que talvez quem visse Zaqueu ali, talvez se alguém tivesse visto Zaqueu ali, naquele alto daquela figueira brava, até criticou. O que é que um homem rico como esse está fazendo no alto de uma figueira brava? Será que perdeu o juízo? Só que Zaqueu, ele não estava nem um pouco interessado com o que os outros iriam pensar dele. Zaqueu estava interessado na presença de Deus. Porque por vezes a gente deixa de fazer coisas para Deus, pensando no que os outros vão falar, pensando no que os outros vão dizer. Ah, não vou entregar aquela revelação ali não, porque o que aquela pessoa vai pensar de mim? Vai pensar que eu estou louca. É assim mesmo, Pai. Aleluia. Não, eu não vou louvar, não. Porque fulano vai achar minha voz feia. Porque ciclano vai criticar. Até quando você vai dar ouvidos aos outros ou ficar aí nesse dilema? O que é que os outros vão pensar de mim? O que é que os outros vão pensar de você, meu filho, minha filha? Não importa, não interessa. O que importa é que a presença esteja na tua vida. O que importa é que a glória dele recaia sobre você. O que importa é que os céus estejam abertos sobre a tua cabeça. O que importa é que aonde você pisar, as pessoas vai. Ali vai o homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai a presença de Deus. Deixa quem quiser caluniar, caluniar. Deixa quem quiser se levantar contra, se levantar. O que interessa é que a presença de Deus está indo com você. Porque eu estou pregando para a gente aqui. E Deus está me dizendo assim: filha, estou toda arrepiada aqui. A pastora pode ver. Eu estou pregando para a gente aqui. Deus está dizendo assim: filha, tem gente ali que eu já até tentei batizar com o meu Espírito Santo. Eu já até tentei. Eu estou toda arrepiada. Eu já até tentei. Mas se prende tanto no que os outros vão pensar. Tem tanto mistério que eu me recorro. Sabe por quê? Porque Deus, ele só entra na casa que a porta está aberta, que abre a porta para ele. É impossível Deus trabalhar na sua vida, Deus te batizar com o Espírito Santo, se você ficar se prendendo, se você ficar com medo do que os outros vão dizer. Deus está me dizendo isso. Eu já quis batizar a pessoa com o Espírito Santo ali, mas não aconteceu porque a pessoa não deixou. Zaqueu, ele não se importou com o que iriam pensar dele. Ele estava interessado na presença. Ele esqueceu a sua posição na sociedade e se lembrou da presença. Às vezes a gente se lembra de tantas coisas mundanas, de tantas coisas do mundo, de cumprir tantos compromissos do mundo. E a gente se esquece do compromisso maior que é com a presença. E a gente se esquece com um compromisso maior que é a presença. E agora, a Bíblia vai dizer que Zaqueu, no alto daquela figueira brava, Jesus está passando. Jesus, ele olha para Zaqueu e ele diz a Zaqueu: desça depressa, Zaqueu, porque hoje eu devo ter na sua casa. Uma ordem foi dada a Zaqueu. E eu imagino que até naquela figueira brava, Zaqueu estar na figueira brava, foi um propósito de Deus. Sabe por quê? Porque quando Zaqueu ele subiu para a figueira brava, ele deixou de lado a sua posição social. Ele estava agora no alto de uma figueira brava.
E Jesus olha para Zaqueu e diz: desce depressa, Zaqueu. E eu imagino que ali já era Deus tratando, já era Jesus tratando com Zaqueu. Sabe por quê? Porque Jesus estava querendo dizer para Zaqueu: desce depressa, Zaqueu. Zaqueu, tu até quer a minha presença, mas é preciso que você desça. Zaqueu, para você estar na minha presença, é preciso que você desça. Você já colocou a sua posição social de lado, mas ainda é necessário que você desça. Aí você me pergunta: Daniele, como é esse descer? Daniele, descer como? Eita Deus, aleluia. Descer no jejum, na oração. Eita glória. Para você chegar no nível que Deus quer. Para você chegar no nível que Deus quer lhe colocar. É preciso que você desça no jejum. É preciso que você desça na oração, na busca. Porque é impossível você alcançar a glória de Deus sem obedecê-lo. Quando Jesus diz a Zaqueu: desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu devo ter na tua casa. Zaqueu, ele não hesita, ele não questiona em obedecer a Jesus. Zaqueu, ele obedece de imediato e desce depressa. Ou seja, não há questionamentos entre Zaqueu e a ordem que Jesus dá. Eita Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe qual é o problema? É que às vezes Deus nos dá ordem. Às vezes Deus fala com a gente, pede renúncias, pede coisas, mas a gente tende a entrar em conflito com Deus, a se questionar a Deus. Deus, mas por que eu tenho que entregar isso? Deus, mas por que eu tenho que fazer isso? Só que a gente tem que entender uma coisa, que vida com Deus não é vida de questionamento. Vida com Deus é vida de obediência. A gente tem que entender algo. Somos os vasos de barro. E Ele é o olheiro. O vaso não pode mandar no barro. Enquanto o olheiro está ali, o olheiro está ali moldando o vaso não pode olhar para o olheiro e dizer: mas por que o Senhor vai me fazer assim? Faça de outra forma. De maneira nenhuma. Porque o vaso não se manda. Quem manda no vaso é Deus. Enquanto a gente estiver questionando, é impossível Deus concluir o processo. É impossível Deus concluir o que Ele tem para concluir na tua vida. Repito, vida com Deus não é vida de questionamento. É vida de obediência. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele desceu depressa. A Bíblia diz que Zaqueu, ele desceu depressa. E quando Zaqueu, ele desceu depressa, Zaqueu, ele recebeu a presença de Deus. Por quê? Porque quando Zaqueu desceu depressa, Zaqueu, ele teve um encontro com Jesus, face a face. Ou seja, quem obedece recebe a presença. Quem obedece recebe a presença. Em detalhe, agora que Zaqueu obedeceu e desceu, agora ele está indo, Zaqueu e Jesus, para a casa de Zaqueu. Ou seja, Zaqueu obedeceu e agora Zaqueu está andando lado a lado com a presença. Ou seja, quem obedece também caminha lado a lado com a presença. Quem obedece recebe a presença. Quem obedece a presença permanece na vida. Só que a Bíblia diz que agora está Zaqueu e Jesus andando. Só que a multidão começa a ver aquela cena e começa a criticar Jesus. E começa a olhar e dizer: mas ele vai comer na casa de um pecador, de um cobrador de impostos? A multidão começa a se levantar contra Jesus, contra aquela situação que estava acontecendo. Só que eu ainda me lembro da ordem de Zaqueu.
A ordem de Jesus para Zaqueu foi: desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu devo ter na tua casa. Ou seja, Jesus não estava nem um pouco importando com o que a multidão estava pensando ou iria dizer. O que a multidão disse, eu estava dizendo, não mudou o propósito que Jesus tinha na vida de Zaqueu. O que é que eu entendo com isso? O homem, as palavras do homem não têm o poder de mudar o propósito que Deus tem na tua vida. O homem não tem o poder de parar o que os céus têm com você. O homem não tem o poder de parar a promessa que Deus tem na tua vida. Lá pra cá, lá. Deus não está nem um pouco interessado com quem está se levantando contra a tua vida. Sabe por quê? Porque quem está se levantando contra a tua vida não tem o poder de parar aquilo que Deus tem para você. Não tem o poder de parar Deus. Só que a Bíblia diz que Zaqueu, ele olha para Jesus naquele momento e ele se sente constrangido por aquelas pessoas estarem criticando Jesus por causa dele. A Bíblia diz que o constrangimento de Zaqueu chega a um ponto que Zaqueu, ele olha para Jesus e ele diz assim: Jesus, se eu roubei algo, se eu cobrei um juros maior, eu vou restituir. A Bíblia diz que Zaqueu, ele diz assim: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, Zaqueu agora ele olha para Jesus e ele se sente constrangido. A presença de Jesus constrange Zaqueu. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, quando a gente tem um encontro com a presença, é impossível a gente não ficar constrangido. É impossível a pessoa que tem um encontro com Jesus, ela permanecer da mesma maneira. Se ela fazia algo de errado, a partir daquele momento ela não faz mais. A presença de Jesus nos constrange, nos leva a uma verdadeira mudança. Quem tem um encontro com Deus tem o caráter transformado, tem a vida transformada. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele diz isso a Jesus. E eu entendo também que Zaqueu, ele toma um entendimento de que o que separava ele de Jesus, o que tinha de separação entre ele e Jesus, a pedra que separava, era o dinheiro. Zaqueu entendeu isso. Que o que estava separando ele da presença, o que estava separando ele do reino dos céus, era o dinheiro. E Zaqueu, ele decide remover aquela pedra que separava ele do reino dos céus. Sabe por quê? Porque Zaqueu entendeu que nenhuma riqueza que ele ganhasse na face da terra iria se comparar com o reino dos céus, iria se comparar com a glória que esperava por ele do reino dos céus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nada que tu conquistar aqui vai se comparar com o que te espera no reino dos céus. O mundo pode te oferecer dinheiro, riqueza, pode te oferecer uma boa vida, pode te dar até um bom casamento, mas nada disso vai se comparar com a glória que está por vir. Aleluia. Nada disso se compara com a presença de Jesus. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele se desfaz daqueles bens. Eu entendo que ali, pastora Bispa, começa um grande processo na vida de Zaqueu. Porque todo mundo que tem um encontro com Jesus vive processos. Porque Jesus, ele começa a tirar coisas que não é que desagradam ele, mas é que vai te fazer tropeçar, vai te fazer cair.
E agora na vida de Zaqueu começa esse processo. Zaqueu teve que renunciar o seu dinheiro para estar na presença de Deus. Na presença de Deus a gente tem que renunciar a algumas coisas. Se você me dizer, Daniela, eu vivo na presença de Deus, eu nunca tive que renunciar nada, eu vou te dizer, minha irmã, então tem algo de errado com você. Se você não está renunciando, tem algo de errado com você. Porque todo mundo que tem um encontro com a presença de Deus vive renúncia. Porque a renúncia, ela é o braço de equilíbrio do cristão. A renúncia, ela é o braço de equilíbrio do cristão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que agora Zaqueu, ele não está nem aí para a sua posição social. Zaqueu, ele decidiu parar de chamar a atenção do mundo para chamar a atenção de Jesus. Porque Zaqueu, ele chamava a atenção do mundo, do Império Romano, suas riquezas, suas conquistas. Ele decide abandonar tudo isso para chamar a atenção de Jesus. Nessa noite, a quem tu tem chamado a atenção? Você tem chamado a atenção do mundo? Ou você tem chamado a atenção de Jesus? Deus está dizendo, se posiciona como Zaqueu. Toma uma posição que Zaqueu tomou. Não é mais momento da gente viver caminhando como que se estivesse em cima do muro. Eu não sei para que lado eu vou cair. Se eu vou cair para o lado do mundo, se eu vou cair para o lado dos céus. É tempo de posicionamento. Eita glória, aleluia. Se você quer viver promessas, se você quer viver propósitos, então é momento de você se posicionar. Deus. Eu creio. E a Bíblia vai dizer que o posicionamento de Zaqueu, ele gerou uma atitude dos céus. Como assim, Daniel? O posicionamento de Zaqueu gerou uma atitude dos céus. Porque quando Zaqueu decidiu receber a presença, quando Zaqueu decidiu renunciar tudo que ele tinha para renunciar, a Bíblia diz que Jesus, ele olha para Zaqueu e ele diz: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os perdidos. Ou seja, através do posicionamento de Zaqueu, a casa de Zaqueu recebeu a presença. A casa de Zaqueu foi salva. Enquanto tiver posicionamento, tem presença. Enquanto tiver posicionamento, tem reboliço dos céus. Eu creio, Jesus. Eu creio, Pai, como posso. Zaqueu foi levantado ali Aleluia. como uma coluna única perante a família dele. Jesus, ele tinha um propósito com Zaqueu. Porque antes de Zaqueu marcar um encontro com Jesus, era Jesus que já tinha marcado um encontro com Zaqueu. Antes de você marcar um encontro com Deus, foi Deus que marcou um encontro com você. Aleluia. Se você está aqui essa noite, foi porque Ele quis que você estivesse aqui. Verdade. Ele marcou um encontro para trazer você até aqui. Aleluia. E a Bíblia diz que Zaqueu tomou esse posicionamento. E creio eu que Zaqueu estava sendo levantado como uma coluna única na casa dele. Porque através dele a salvação entrou. A salvação chegou não só para ele, mas para toda a família dele. Aleluia. Zaqueu, ele foi um canal de bênção para a sua família. Glória a Deus. E Zaqueu, para ser uma coluna única, ele teve que renunciar, ele teve que viver processos no percurso de Jesus chegar até a sua casa. Sabe por quê? Porque uma coluna única, ela tem que suportar muitas coisas. Uma coluna única é aquela coluna que fica firmada, segurando toda a estrutura da casa. Se você tirar aquela coluna da casa, o teto vem ao chão. Toda a estrutura cai. Então, ou seja, a coluna única é sustento sobre a casa. Então, a coluna única, ela tem que
suportar o que muitos não suportariam. É por isso que às vezes você está no processo e você até diz: Deus, eu não suporto mais. Esse vento está terrível, essa prova está angustiante. Eu só tenho derramado lágrimas, eu não tenho mais força. Só que Deus está dizendo: você tem força sim, porque eu te levantei como uma coluna única no meio dos teus. Tu passa tudo isso que tu passa, porque é através de você que eu vou salvar, que eu vou curar, que eu vou libertar. É através de você, que é através das suas orações, que essa casa está de pé, que esse teto não caiu. É através de você que esse marido não desviou, que esse filho não desviou. É através de você que eu estou trabalhando. Aleluia. Então aguenta firme, porque a força vem de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz, Eita, Deus poderoso. Aleluia. a Bíblia diz que agora a salvação chega até a casa de Zaqueu. Eita, Deus. Jesus olhou e disse que a salvação chegou até aquela casa. Porque a Bíblia também vai dizer que se a gente crer, será salvo a gente e a nossa família. Ou seja, é uma promessa. Quando você tem um encontro com Jesus, você aceita Jesus, que você ora pela sua família, automaticamente se estabelece uma promessa na sua família, na sua parentela, de sua parentela ser salva. Isso é a Bíblia que diz, não sou eu. Se você crer, vai ser salvo você e a sua família. E a Bíblia diz que assim foi na vida de Zaqueu. Zaqueu abriu a porta, deixou Jesus trabalhar. E não só foi ele salvo, mas como a família dele também se coloca de pé. Se coloca de pé. Aleluia. Deus, Ele quer trabalhar na sua vida. Deus, Ele quer trabalhar na sua vida. Aleluia, Deus. Mas para você reviver os projetos, os propósitos de Deus, é preciso que você se posicione. É preciso que você tenha atitudes de Zaqueu. Daniele, mas eu até sinto que eu tenho chamado. Mas por vezes é tão difícil. O campo é tão árduo. O que Deus me colocou para exercer é árduo. É muito árduo. Mas só que Deus está dizendo assim: não desiste. Não desiste. Vem cá, meu bispo. Porque eu entrego uma revelação, isso aqui quando eu virei, Deus falou: fale com ela primeiro. Deus está dizendo assim, que por vezes o solo onde Ele te colocou é árduo, é difícil, dá trabalho. Que por vezes é lágrimas. Só que Ele está dizendo assim: não desiste. Não desiste, porque a força quem está te dando sou eu. A estrutura, quem está te dando sou eu. O sustento, quem está te dando sou eu. Tem muito se questionando, muita coisa, mas deixa quem quiser questionar. Porque sou eu que estou abrindo a porta, sou eu que estou fazendo acontecer. Sou eu que dou o crescimento lá para cá, suí, cabanhaia sai. Deus está dizendo assim: é impossível o homem podar a árvore que eu rego. É impossível o homem podar a árvore que eu estou dando um crescimento. Pode até tentar cortar uma folha ou outra, mas eu faço nascer 100 vezes mais. Eu faço nascer mais. Começa a receber de Deus uma nova força. Começa a receber de Deus uma unção nova, um vigor novo, porque Deus está dizendo assim: eu estou visitando a tua terra, eu estou visitando a tua terra, e
portas vão se abrir com uma estrutura nova. Eu estou levantando pessoas. Eu estou trazendo pessoas até este lugar, porque é necessário que o exército receba mais pessoas. É necessário que o exército esteja mais fortalecido. Porque por esses tempos eu estou fazendo um reboliço nesse lugar. E muita gente vai se surpreender com o que eu estou fazendo. Tu não vê muita coisa, mas Deus está trabalhando no oculto. Porque no mundo espiritual tem um grande mover, tem um grande trabalhar de Deus sobre a vida da senhora. Receba da parte de Deus. Então, o homem ele nunca vai conseguir parar. Aleluia, Deus. O que Deus tem na minha e na tua vida. Aleluia, Deus. O homem ele não consegue parar o que Deus tem nas nossas vidas. Fala para cá, sui, caladaia, sai. Enquanto a irmã louvava, não foi a irmã que louvou? Enquanto a irmã louvava, chega aqui, meu filho. Enquanto a irmã louvava, eu via que a irmã estava tremendo. E eu questionei a Deus. Deus, ela está nervosa. E Deus falou assim: não é nervosismo, é unção. É a unção que está dentro dela. Porque enquanto ela está louvando, eu estou falando com alguém. E olha que surpresa. Enquanto você estava louvando, Deus estava falando comigo. Ela para cá, sui, caladaia, sai. Deus está dizendo assim: diga a ela, minha filha, que enquanto ela louva, o louvor que sai da boca dela é um louvor como de aroma agradável, que vai adentrando os corações, ainda que as pessoas não esbanjem muito sentimento, mas está entrando no coração, está quebrantando o coração. Fala a ela que quem dá o crescimento sou eu. Diga a ela que eu estou preparando ela. Eu estou preparando a terra dela. Sou eu quem estou preparando o ministério. E diga a ela que num tempo, ela para calar sua e calanaia sai. Diga a ela que num tempo que está por vir, eu vou levantar o ministério dela como algo grande na face da terra. Eu vou levantar o ministério dela com dons espirituais, porque eu via você louvando e eu também via Deus curando. Deus está dizendo assim: eu estou aprimorando o dom da cura, porque eu não estou dizendo que eu estou te dando, porque eu já te dei, já está aí dentro. Tem vários dons espirituais que eu já te dei, que vai ser manifesto durante um tempo. Ela para acabar sui, camanaia sai. Ela echou para acabar sui. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, toma ela agora, meu Deus, desde o alto da cabeça até a ponta dos pés. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que a unção, meu Deus, que está sobre a vida dela, Pai, que alcance pessoas. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, comece a tocar ela desde o alto da cabeça até as plantas dos pés. Meu Deus, toca ela neste momento com fogo, Senhor. Meu Deus, toca ela neste momento, Pai, com avivamento, Senhor. Meu Deus, começa a tocar em toda a estrutura. Anjo do Senhor, toca no íntimo, toca no interior, toca no coração. Começa a tocar, toca. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, dá uma nova força, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, dá um abraço nela, meu Deus. Você que está de branco, o irmão que está de branco, chega aqui. O irmão que está de branco. Aleluia.
Enquanto o irmão estava ministrando, enquanto o irmão estava falando da minha palavra, Deus ele me dizia assim: eu já depositei na vida dele o dom da palavra. Isso é uma confirmação para você. Eu já depositei na vida dele o dom da palavra. É uma ferramenta que Deus entregou. E Deus está dizendo assim: na medida que tu me busca, eu estou toda arrepiada, na medida que tu me busca, na medida que tu se consagra, essa ferramenta, ela vai sendo afiada. Porque quando eu falo de ferramenta, eu falo de uma espada, de 2 gumes. E Deus está dizendo assim: na medida que ele busca, essa espada vai sendo afiada. E olha só o que Deus me mostra: essa espada sendo afiada, e como que se faísca de fogo voasse. Porque está sendo afiada com precisão. E quando eu olhava para o irmão também, Deus mandava me dizer assim: diga a ele que eu vou fazer do ministério dele algo grande. Que eu vou fazer do ministério dele algo grande. O irmão é missionário. Se prepare para a unção de pastor. Se prepara para a unção pastoral. Se prepara para a unção pastoral. Porque o que eu tenho na tua vida é grande, homem. A terra que eu tenho para tu pisar é grande. Os territórios que eu tenho para tu alcançar é grande. A unção que eu tenho sobre a tua vida é grande. Aleluia, Jesus, eu creio, Deus. Aleluia. Porque enquanto o irmão orava por libertação, eu falei assim: Deus, mas é culto da família, o irmão ora por libertação. Só que Deus estava dizendo assim: ele ora por libertação porque ele tem a unção de libertação na vida. Ele ora porque ele está exercendo a unção. Ele ora porque ele está exercendo o chamado. Se prepara, porque através das tuas mãos vai ter muita gente vomitando obra, vai ter muita gente manifestando demônios. Não se apavore quando tu orar e o demônio pular para fora. Não se apavore quando tu orar e a pessoa vomitar o câncer e tu vai o câncer ao vivo. Não se apavore, porque a unção que está sobre a tua vida é grande. Deus chega com renovo. Ela prepara a sua e sai. Renova o teu filho, Pai, com um azeite novo. Ela prepara sai. Ela te prepara assim. Anjo do Senhor, toca a vida dele desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Porque eu estou falando aqui, eu vejo um renovo dos céus recaindo. Eu vejo um renovo dos céus recaindo. Ela prepara sai. Deus está dizendo: prepara, porque eu ainda te digo mais. Eu vou te vestir, vou te calçar. Eita glória, aleluia. Se prepara, porque a provisão vai vir dos céus. Se prepara, porque tu vai receber ligação dizendo assim: irmão, eu quero abençoar a sua vida. Eita glória, eu creio. Deixa eu pra cá, assim. E quando você receber a ligação, aceite de bom grado, nem questione. Eita glória, aleluia. Porque é provisão dos céus. É providência dos céus. Porque Deus está dizendo assim: eu vou fazer a providência chegar nas mãos dele, na casa dele. Eu vou fazer. Eu creio, Pai. Não questiona quando chegar. Aleluia. Dá um abraço nele. Aleluia. Eita glória. Tem um do seu coração? Já quero encerrar. Eu quero orar pela sua vida antes. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, aqui está o teu povo, meu Deus. Eu te peço, Senhor, cobre, meu Deus, desde o alto da cabeça, Pai, até a planta dos pés, Senhor. Meu Deus, que nenhum mal venha chegar sobre a vida desta pessoa. Joga todo dardo inflamado do maligno por terra. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Toda obra, Senhor, do inimigo vai jogando por terra. Porque eu falo em obra do inimigo. E Deus está me dizendo assim, mulher: diga a ela que eu estou jogando uma obra por terra que fizeram contra a casa dela. Diga a ela que eu estou operando. Porque o inimigo planeja
planejou algo muito grande para destruir. Só que Deus manda eu dizer assim: eu ainda sou Deus na tua vida. Eu ainda sou Deus que faço cessar a guerra. Porque eu também olho para ela e eu vejo guerra. Só que Deus está dizendo assim: eu estou fazendo esta guerra cessar hoje. Meu Deus, toma ela desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Toda a arma forjada do inimigo, Pai, começa a jogar por terra. Todo plano, Senhor, de morte, de luto, começa a jogar por terra, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Aleluias. Glória a Deus. Meu Deus, que em nome de Jesus, Pai, que aonde o inimigo, Senhor, armou, meu Deus, atentou contra a vida desta pessoa, meu Deus, que o Senhor possa desarmar, que o Senhor possa jogar por terra, porque a tua palavra vai dizer, meu Deus, que o inimigo ele arma as suas armadilhas, mas o Senhor é Deus para dar escape por 7 caminhos. Deus, ele é Deus para dar escape por 7 caminhos. Eu olho para você e Deus está me dizendo assim: diga a ela que eu estou dando escape a ela por 7 caminhos. Diga a ela que eu estou dando escape a ela por 7 caminhos. Porque eu olho para você e eu vejo o inimigo armando laço contra a tua vida. E quando eu digo laço de morte. Eu vejo o inimigo trabalhando para ceifar a sua vida. Só que Deus está dizendo assim: eu sou Deus que dou escape por 7 caminhos. Por um caminho ele preparou a armadilha, e por 7 ele vai ser dispensado. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, todo laço de morte, Senhor, vai jogando por terra agora. Meu Deus, tudo que foi armado, Senhor, contra a vida desta jovem, vai jogando por terra agora. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, aonde o diabo, Senhor, armou uma armadilha, armou um laço, meu Deus, passa com a espada de fogo, Senhor, e começa a cortar agora, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu já quero encerrar. Aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus. Assim eu agradeço a minha oportunidade.